Atenção! Uma nova oportunidade de ingressar na comunidade fechada está sendo dada neste vídeo. Sem dúvidas, estamos vivendo tempos difíceis. A humanidade está sendo assolada por terremotos, por flagelos, fenômenos bizarros nos céus são cada vez mais frequentes e, enquanto batalha entre si, a humanidade visualiza OVNIs, fenômenos plasmáticos e outras coisas inexplicáveis. Enquanto o mundo teme e treme, uma classe dominante aproveita o caos que se avizinha para implantar uma série de medidas draconianas através de uma sociedade altamente tecnológica e cada vez mais controlada. O que está acontecendo com o mundo? Quem está por trás de tudo? Há saída para isso? As pessoas que já estão na comunidade fechada podem testemunhar nos comentários o que você encontrará lá. Uma série de explicações que temos dado a todos estes e a outros eventos misteriosos que a maioria das pessoas sequer imagina que existam. Ingresse nesta caminhada conosco, recebendo vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde respondo suas perguntas, clicando para isto no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. Prepare-se para as coisas que virão, pois a realidade é muito pior do que a ficção. Pessoal, após o anúncio eu só quero explicar uma situação. Quando você ingressar na comunidade, você vai perceber que eu vou liberar a primeira e a segunda temporada de uma só vez, já no 8º dia da assinatura, e que todo o restante do conteúdo vai ser liberado com o dobro da velocidade do que eu liberava anteriormente, porque eu tenho visto que as coisas têm se acelerado e aí eu percebi que eu tenho de liberar esse conteúdo com mais rapidez também, para que vocês saibam o que está acontecendo. E vamos adiante aqui, vamos falar do tema do vídeo. Nós teremos um eclipse nos Estados Unidos da América, agora em 2023, e um eclipse híbrido agora em abril aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre as duas situações e também sobre o eclipse de 2024 lá. O eclipse por si só, ele tem na crença popular, na crença mundial, uma conexão com algumas situações desagradáveis, né? Então, por exemplo, a crença de que os eclipses que aconteceram em 2020 trouxeram a humanidade a passar por toda a questão do flagelo estava arraigada em alguns meios de discussão da época, né? Então, muito se falou a respeito daquilo, muitas pessoas inclusive anteciparam o fato de que tais eclipses poderiam trazer algumas situações muito ruins para o mundo. E aí, então, isso fica na crença popular, né? Mas independentemente de você acreditar ou não que um eclipse possa ter algum tipo de resultado na atividade humana, né, que isso vá desencadear alguma coisa no mundo, o fato é que, independente de você acreditar, existem muitas pessoas das chamadas classes dominantes que acreditam nisso, porque isso é uma crença pagã muito antiga, né, e ela também acaba de uma certa maneira fazendo parte da crença cristã, porque é dito que os sinais dos céus, né, que são o céu, o sol, a lua e as estrelas, eles viriam como uma maneira de antecipar certos acontecimentos, né? E aí as pessoas conectam esses sinais aí com acontecimentos como flagelos, como as Gs mundiais, essas coisas assim. E aí eu não deixaria de registrar isso para vocês, de que em 2023 nós teremos outro eclipse anular nos Estados Unidos e em 8 de abril de 2024 um eclipse total solar. E isso nos leva à questão do eclipse solar híbrido que vai acontecer agora aqui no Brasil em 2023. De todos os eclipses solares ocorridos durante o século XXI, apenas 3% foram híbridos. Isso é um eclipse muito raro. Então eles explicam aqui todos os tipos de eclipses comuns, né? O eclipse solar ocorre quando a Lua desliza entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra no planeta e bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Existem 3 tipos mais conhecidos desse fenômeno: parcial, anular e total. Mais raro, no entanto, um quarto padrão, chamado eclipse solar híbrido, sem dúvida é o mais intrigante, espetacular e interessante deles, e o próximo será no ano que vem.
Essa aqui era uma matéria de 2022, né? Então foi a matéria que eu encontrei para mostrar para vocês. O eclipse parcial é o tipo mais comum, que acontece quando apenas uma parte do Sol encobre a Lua. Nesse caso, praticamente não há alteração de luminosidade do dia. Quando a Lua cobre o centro do Sol, mais conhecido como círculo de luz visível em seu entorno, é popularmente conhecido como anel de fogo. É a corona solar, né? E muitas vezes forma o Diamond Ring, né? O anel de diamantes. Quando desponta apenas uma pequena luz, parece um diamante brilhante. Isso está em muitos filmes de Hollywood, esses símbolos discretos de eclipses. É muito interessante se você estudar isso aí, a crença da classe dominante, você ficaria abismado. Inclusive a gente fala muito disso lá na comunidade fechada. Quem está lá pode confirmar aqui nos comentários também, né? E aí tem essa questão de escala. Eles dizem que o Sol ele é muito maior do que a Lua, muito maior do que a Terra, e que, por uma grande coincidência, a distância que o Sol está da Terra em relação à Lua acaba cobrindo ele completamente. Quem tem a teoria de uma Terra de outra formação diz que não tem nada a ver com isso, que a Lua e o Sol são apenas reflexos de algo que vem aqui de baixo, e que de fato ambos esses reflexos são do mesmíssimo tamanho, por isso é que eles se cobrem exatamente de uma maneira exatamente igual, né? Independentemente disso, não é do que nós vamos tratar. Nós vamos falar aqui então do eclipse solar híbrido, que acontecerá então agora dia 20 de abril de 2020 no hemisfério sul. Então aqui no Brasil muitos vão poder ver, né? Ele fará a transição de anular para total e o movimento inverso em somente 2 locais muito remotos no mar. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque nós temos muitos temas para tratar ainda, senão fica muito grande o vídeo, né? Mas eu sugiro que vocês façam uma pesquisa com detalhes do que é o eclipse solar híbrido, tá bom, pessoal? E aí vocês vão se surpreender, principalmente se vocês procurarem aquilo que a elite, ou a classe dominante, eu prefiro chamar, né, considera isso aí, como eles consideram importante isso. E já que nós estamos falando desses fenômenos, né, vamos mostrar aqui, 26 crateras gigantescas avançam sobre uma cidade do Maranhão, que é Buriticupu, que corre o risco de desaparecer por causa de um fenômeno geológico. Isso é uma matéria agora de março. Nós temos mostrado, não é só Buriticupu, tem outras cidades aí que a gente tem mostrado, inclusive no Brasil, onde tem aparecido essas crateras por conta de sedimentação. Mas por que essa sedimentação está cedendo agora em vários lugares do mundo? E por que existe essa má sedimentação? Como é que o mundo foi formado? Nós explicamos também que isso tem a ver com o tempo do chamado reinício da história, né? O dilúvio universal. Isso aqui, pessoal, não tem a ver com esse tema, mas tem a ver também com esses momentos aí estranhos que nós estamos vivendo. Um homem com um fungo terminal, vamos chamar assim, de planta, que é o primeiro caso do mundo. A gente tem batido na tecla reiteradamente que os parasitas são responsáveis por grande parte dos problemas que as pessoas enfrentam em sua saúde. E os parasitas são esses corpos estranhos que adentram o nosso corpo, dentre os quais nós podemos nominar os fungos. É um dos tipos de parasitas, né? Então, um homem na Índia pegou esse problema fúngico de uma planta no primeiro caso mundial, em que isso acaba adentrando o corpo humano. Então, esses médicos na Índia escreveram a respeito disso em uma revista especializada, que o paciente de 61 anos chegou com queixas de problemas recorrentes, isso aqui ficou mal traduzido, né? Rouquidão, dificuldade para engolir, dor de garganta e fadiga por 3 meses. Enfim, a situação da humanidade, pessoal, tem se complicado. Eu tenho mostrado para vocês rios que estão ficando vermelhos. Eu até deveria ter trazido para vocês aqui uma matéria que mostra como os oceanos estão ficando... Como é que eu posso dizer essa palavra sem cair em problemas aqui? Que aquilo que era uma determinada quantidade de graus está uma quantidade de graus maior, entende? Isso tem causado oxidação em alguns rios, né? Muito possivelmente seja esse o motivo deles estarem vermelhos.
E a situação não está boa. Isso tudo tem a ver com a inversão magnética, a intensidade da força do Sol, o deslocamento da estrela polar. Quem não está acompanhando isso aí, a gente tem falado disso acho que há pelo menos um ano, e o deslocamento do polo magnético. Tudo isso comprovado cientificamente, a gente não está inventando nada aqui, né? Uma outra situação é o destaque do Sol emitindo uma luz verde. É outro dos fenômenos atrelados a tudo isso aí que nós estamos relatando para vocês, né? Quando é que você viu o Sol verde? Nunca. Nessa geração ninguém nunca viu. E ele está agora emitindo uma luz verde em alguns lugares, e é uma foto aqui que foi divulgada com alarde em março de 2023. Um brilho esverdeado ocorrido durante o pôr do sol está nessa foto, tirada na terça-feira de 28 de março. De forma resumida, podemos dizer que o brilho esverdeado do pôr do sol vem da atmosfera da Terra, que pode assumir os papéis de prisma e lente. Exatamente, então conforme a atmosfera muda, nós estamos vendo também a cor do céu mudando. Nós já falamos aí dos red sprites, do céu vermelho, o céu verde, o céu púrpura, já trouxemos várias coisas. Talvez você nunca tenha visto isso na sua cidade, mas aqui, ó, essa aqui é uma foto de Guaratuba, no Paraná. Aqui no Brasil, várias pessoas estão fotografando esses fenômenos, né? Talvez você ainda não tenha visto, mas com certeza vai acabar vendo. Outra situação, uma coroa solar. Isso aqui foi em Boyd Lake State Park, em Loveland, Colorado, nos Estados Unidos. Então, isso também não é normal. Essa coroa solar em forma de arco-íris. Veja só que extraordinariamente lindo, e ao mesmo tempo as pessoas não sabem o quanto isso é perigoso, no sentido de que está sinalizando aí uma mudança muito grande. As pessoas estão mais ou menos como nos tempos de Noé, né? Dormindo, e aí quando a coisa vier, virá de repente para muita gente. Por isso a gente tem tentado alertar aqui, alertar lá na comunidade. Ó, essa aqui é uma lua em Ítaca, nos Estados Unidos, ó, aqui um pouquinho mais aproximado. Isso é normal para alguém de vocês? Esse tipo de formação? Óbvio que não, né, pessoal? Aqui algo que é já bastante normal, todo mundo conhece, mas mesmo assim é algo aí que chama atenção ainda, né? Por mais que seja algo que sempre acontece, porque aqui no Brasil ainda não é tão comum, embora tenha surgido aí nos últimos anos, principalmente aqui no sul, né? Mas eu já trouxe imagens de tornados no Nordeste, e tem outros lugares aí que tem surgido isso aí. Não era típico do Brasil, mas por conta das alterações que nós estamos vivenciando, isso está se tornando típico, né? E por fim, apenas uma imagem aqui, deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar. As pessoas estão realmente enlouquecendo, parece que tem alguma coisa que está afetando o comportamento humano. Esse aqui é um senhor de idade que, segundo a descrição, ele se irritou com o barulho desse caminhão. Ele vive aí nessa rua, né? Ele não gostou do barulho do caminhão, mas o que o caminhão estava fazendo demais? Eles estavam despejando concreto para tapar um buraco na rua, então não é algo que atrapalha permanentemente, né? Então ele foi lá, estragou o trabalho dos pedreiros ali, começou a pisotear por cima do que eles estavam arrumando, aí ele vai inclusive cair ali no meio do concreto. O pessoal fica olhando abismado, né? Porque não é um comportamento de uma pessoa normal. Ele não conseguiu sair dali, acabou caindo dentro do concreto, vocês vão ver agora. E nós temos observado muitas situações aí que parece que as pessoas estão saindo um pouco do controle, como que se aquela raiva que estivesse contida dentro delas estivesse despertando, né? Por coisas banais como um barulho de um caminhão, pessoas que estão cometendo atentados terríveis aí que fogem totalmente da normalidade, inclusive no nosso país, né? Nós víamos muitas vezes coisas acontecendo em outros países, agora está se tornando frequente essa loucura aqui dentro do nosso país. E tudo isso talvez tenha a ver com algumas situações aí que a gente tem apontado e que as pessoas não têm prestado tanta atenção. Eu tenho focado muito nessa questão dos fenômenos, mas lá na comunidade a gente não aborda só isso, a gente aborda muitas das coisas que estão sendo tomadas como decisão política da classe
que domina, né, os meios políticos, os meios de comunicação, os meios financeiros, enfim. E tudo isso tem a ver com o que eles acreditam. Então lá a gente traz algumas coisas que você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Ou muito raramente você vai encontrar. A gente fez um apanhado aí de algumas informações que eu tenho certeza que vão auxiliar bastante vocês a entenderem o que está acontecendo no mundo. Mais uma vez, quem está lá vai poder relatar para vocês nos comentários. Eu vou dar destaque para os comentários para que vocês entendam o que vão encontrar lá, porque eu sei que vão abrir mão de alguns reais aí para colaborar com a comunidade. Então isso é uma decisão que demanda um pouquinho de reflexão, mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem entrou lá, pessoal, realmente mudou a maneira como vê o mundo. As coisas não são como você imagina, são muito diferentes. Mas é isso. Por enquanto, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.